A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que só tem o melhor para mim e para você. É receita como se fosse uma receita de bolo, mas uma receita para a vida espiritual, uma receita para nos guiar, nos proteger, nos abençoar. É a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é a palavra. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse caminho é o Senhor. Esse caminho é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo, que cada dia tem me ajudado. E eu tenho certeza que você também. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando no livro de 1 Samuel. Hoje será o capítulo 8. E o título é: valorize o que você tem. Seja no seu lar, seja seus bens, o que você tiver. Ah, eu tenho pouco, valorize. Sua vida com Deus, valorize. A obediência sua com Deus, valorize. Principalmente sua vida com Deus. Porque vocês e eu só tem a ganhar. Amém? Ontem a gente leu, né, aqui no capítulo 7, que Samuel exorta o povo ao arrependimento, que também a Arca da Aliança foi devolvida, né, que os filisteus tinham pego. E hoje os israelitas pedem um rei. Às vezes a gente não está feliz com o que tem, e o que a gente tem é o necessário para ser feliz. Esse povo era feliz, mas queria um rei. Então, que eu e você valorize o que a gente tem. Independente das coisas da vida, valorize. Se for pouco, valorize. Porque a Bíblia diz: se for fiel no pouco, eu te colocarei no muito. O que o Senhor quer é um coração grato. O que o Senhor quer é que a gente dê graças por tudo, né? A Bíblia diz: por tudo das graças, que é a vontade de Deus. Amém? Capítulo 8. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juiz sobre Israel. Samuel foi o filho de Ana, né? E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abial, e foram juízes em Beceba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. Veja, que caráter, né? Samuel, um sacerdote obediente, foi juiz, mas os filhos dele não andaram nos seus caminhos, inclinaram à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito, andaram desonestos, né? Pessoas pervertidas. Quantas vezes os pais são pessoas íntegras e os filhos, infelizmente, vai por outro caminho, né? Mas se você está assim com seus filhos, você diz: eu aconselhei, eu sei. Mas é quando cresce, cada um tem sua natureza, mas ore por eles. É muito triste, mas assim vale a pena interceder, porque o Senhor muda caráter. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Veja que os anciões vieram falar com Samuel e disseram: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tens todas as nações. As outras nações tinham um rei, e o povo agora queria um rei, porque os filhos de Samuel não mereciam confiança. Que coisa triste, né? E eles queriam um rei a todo custo. É muito triste quando a pessoa não tem confiança, quando é um pervertido, quando gosta de receber suborno. Vamos servir a Deus com lealdade, com integridade, porque o testemunho faz toda a diferença. E às vezes se acha esperto, porque é assim como eram os filhos de Samuel, mas vai chegar a hora da cobrança. E você que é assim, perde muito, porque amanhã pode precisar das pessoas e não vai conseguir apoio. Porque veja que eles não queriam, eles sabiam que Samuel era um homem íntegro, um profeta, um juiz, mas ele estava velho. E como ele não tinha a menor confiança, porque os filhos de Samuel eram irresponsáveis, eles agora queriam um rei. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel,
quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Samuel ficou triste com essa atitude, mas ele teve outra atitude brilhante. Ele orou ao Senhor. Qualquer atitude sua e minha é para orar. Antes de agir, antes de fazer algo, vá orar, porque o Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe o que quer para a gente. O Senhor sabe qual direcionamento dá. Disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te tem dito. Te dize, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não ser rei sobre eles. Vê que coisa triste? O Senhor disse, eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Porque o dono do mundo não é o Senhor? Não foi Deus que colocou Samuel lá como profeta? É muito sério. Quando a gente rejeita uma coisa de Deus, quando a gente rejeita, não está na vontade do Senhor, quando a gente sai da presença do Senhor, a gente está rejeitando o próprio Deus. Se você fez alguma coisa a respeito dessa situação, rejeitou o Senhor, se afastou, ou algo que Ele queria de melhor, se arrependa. Volta enquanto é tempo. Conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que eu tirei do Egito até o dia de hoje, me deixaram e os outros deuses serviram, assim também fazem a ti. O Senhor disse, eu tirei eles do Egito, eu cuidei deles e agora eles me rejeitam. Estou te rejeitando, estão rejeitando a mim. Não vamos ser ingratos com o Senhor. Não vamos ser ingratos com as pessoas, porque o que a gente planta, pode ter certeza que a gente colhe. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, pronta-lhe solenemente e declares qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. O Senhor é tão lindo, tem um caráter tão brilhante que diz, olha, primeiro mostra a eles quais são as regras quando um rei vai dominar o país. Quando é um rei que toma conta, como é que vai ser? O Senhor é tão bom, tão poderoso, que se preocupou que o sacerdote deixasse bem claro para eles como é as normas de ter um rei. Até quando a gente é infiel, né? A Bíblia diz que Deus permanece fiel. Porque aqui ele foi. Queriam porque queriam um rei. Então o Senhor mandou que mostrasse como seria um rei. As consequências. E falou Samuel a todas as palavras do Senhor ao povo de que ele pediu um rei. E disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará as vossas filhas e o empregará, seus carros e como seus cavalheiros, para que corram diante de seus carros. Ali, Samuel disse, olha, ele vai empregar tua família. A carruagem, tudo melhor vai ser dele. E os porá por chefe de 1000, chefe de sobre 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Ali Samuel estava explicando tudo que ia ser do rei. Tudo seria primeiro as primícias para o rei. Tudo que eles fizessem, eles iam trabalhar para o rei. Tem pessoas que é ingrata, está numa posição tão boa com o Senhor, mas prefere ser escravo do mal. Vamos vigiar. Tomará as vossas filhas para perfumista, cozinheira e padeira. Tomarás o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará ao seu servo. Tudo que era deles ia passar primeiro a ser do rei. E as vossas sementes e os vossos vizinhos dizimará para dar aos seus oficiais e os seus servos. Também o vosso servo e as vossas servas e os vossos melhores moços e as vossas jumentas tomará e os empregará no trabalho. Tudo que era do povo, primeiro ia ser para o rei, primeiro ia ser para o palácio. Era tipo prestar serviço ao rei. Dizimará o vosso rebanho e as vossas servas e de servos. Então naquele dia chamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido. Então naquele dia chamarei por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouviu naquele dia. Ele disse, olha, vocês vão ter que obedecer ao rei. E se vocês não gostarem e clamar ao Senhor não vai ouvir. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar primeiro.
A gente tem que ter certeza se Deus está naquele negócio, para que depois não venha consequência. Porque muitas vezes é a carne da gente que quer, e a gente diz que é o Senhor e não é. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haveremos sobre nós um rei. O povo estava com o coração tão destemido, sabe, tão determinado, que disse, não, a gente quer um rei, independente das consequências. Vamos vigiar, para que a gente não entristeça o nosso Deus, né? Porque às vezes a gente se encanta por algo que vai ser problema, que vai ser uma grande dificuldade. Vamos primeiro orar, vamos primeiro adorar e deixar o Senhor resolver. Nós também seremos como todas as outras nações, o nosso rei nos julgará, sairá diante de nós e fará a nossa guerra. Eles disseram, não, a gente quer ser igual às outras nações. Servo de Deus não imita outras nações. Servo de Deus não imita o povo. Servo de Deus é servo. É feliz por servir a Deus. É feliz por obedecer a Deus. Imita, como Paulo disse, imitar. Que imitasse Paulo, como Paulo era imitador de Cristo. Mas esse povo queria ser igual às outras nações. Vamos parecer com Jesus. Vamos andar como o povo de Jesus, com o povo de Jesus. Porque a gente só tem a ganhar. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Samuel, mais uma vez, volta para o Senhor e diz, olha, o povo não quer o Senhor, não. O povo quer um rei. Então o Senhor disse a Samuel, dai ouvido à sua voz, constitui-lhe rei então Samuel. E disse aos homens de Israel, volte cada um para a sua cidade. Ali já ia começar o processo de procurar um rei. Então, o sacerdote ouviu tudo que eles disseram, ia ter outra situação para procurar um rei. O Senhor é muito bom, porque o povo rejeitando ele, mesmo assim, ele mandando Samuel administrar toda aquela situação. Não esqueça que o Senhor é bom. Independente da minha posição e da sua, muitas vezes de ingrato ou ingrata, o Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre envia anjo ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar do mal. Por quê? Porque Ele não é covarde. Ele sabe que a gente não aguenta muita coisa. A nossa matéria-prima é muito fraca, mas Ele é fiel. Então lembre-se, valorize o que você tem. E principalmente, que eu valorize o meu Deus. E que você também valorize o seu Deus, que é o mesmo Deus dos céus e da terra. O Deus que se inclina para ver a terra. O Deus que cuida de mim e de você. Até quando a gente está disperso e somos ingratos, Ele está protegendo. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã daremos continuidade ao capítulo 9 de 1 Samuel. Amém? Valorize o que você tem. O que é que eu e você tem de melhor? Servir a Deus. O que a gente tem de melhor é esse Deus grande e maravilhoso, que enviou Jesus, que lá na cruz do Calvário levou nossas maldições, que ressuscitou e foi para o céu, mas deixou o Consolador, Espírito Santo. Então valorize sua salvação, que eu valorize minha salvação, que a gente valorize o nosso Deus, que é o mais importante, está acima de tudo e de todos. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.